Bom dia, pessoal. Daremos continuidade ao capítulo 9, né? China e Índia, novas potências em ascensão. E hoje nós estaremos falando aí sobre as etnias e religiões da China e da Índia. Então, pessoal, etnias e religiões da China, né? Vamos falar aí sobre os principais pontos aí a serem debatidos, né? Então vamos começar aí com as etnias, né? A China apresenta grande diversidade étnica e cultural, né? Então, pessoal, nas regiões aí mais povoadas do país, né, se concentra aí, vive aí a maior etnia, né, que é conhecida como etnia Han, com cerca aí de 92% da população total do país, né? E eles falam predominantemente o mandarim, que a gente conhece aí como chinês, né? Enquanto em Cantão, que é outra etnia, né, fala-se uma língua própria, né? A etnia Han, ela é a única que se considera verdadeiramente chinesa, né? Já a maioria aí dos demais povos, que no total são 55 grupos étnicos, né, eles vivem sobretudo nas partes aí oeste e central do país, né, e os principais dessas etnias são mongóis, tibetanos, populações de língua turca, que são os turcomanos, né, os tais, os manchus e os coreanos, né. Essa minoria, pessoal, elas falam idiomas diferentes do chinês, né? Só que assim, é preciso a gente ressaltar que, embora a gente fale em minoria, quando se fala nessas etnias, devido à China ser um país assim com uma população muito grande, né? Quando a gente fala em minoria, mesmo assim é um grupo de pessoas bem expressivo, né? Com milhões de pessoas. Por exemplo, aí os turcomanos, né? Eles, eles já somam assim atualmente mais de 30 milhões de pessoas, né? Então, quando se fala em minorias, a gente tem que ter em mente que não é poucas pessoas, né? Na China, pessoal, vamos falar agora sobre as religiões, né? Na China predominam três correntes de pensamento, né? Que é o confucionismo, o budismo e o taoísmo, né? Então, o que acontece? O confucionismo, ao contrário do que se acredita, né? Do que se pensa, não é assim propriamente uma religião. Ela é mais uma doutrina baseada no sistema filosófico do chinês Confúcio, né? Que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar sobre ele, né? Que era o filósofo chinês. Nesse período aí foi estabelecido um elaborado sistema de moral, social, político, religioso e de ensino, né? Baseado nas antigas tradições chinesas e ao mesmo tempo inovadores em termos de racionalismo. Então, quanto assim, portanto, enquanto religião, o confucionismo é no máximo assim uma doutrina dogmática, especialmente em sua reverência aos ancestrais, né? Esse sistema aí filosófico, ele constitui um conjunto de ensinamentos sobre ética social e estabeleceu também um tratado sobre ideologia política, segundo o qual todo ser humano teria a inteligência necessária para modificar meios e os fins de sua existência ao transformar as condições arbitrárias surgidas na vida, né? Então, assim, pessoal, isso aí a filosofia de vida da, desse dogma aí, né? Não é assim considerado uma religião, é mais um pensamento filosófico, né? E essa filosofia aí moral causou assim um grande impacto na estrutura social chinesa, né? Como um todo. Já em relação, pessoal, ao budismo, né? É uma doutrina filosófica, né? Espiritual, surgida na Índia no século 6 a.C., né? E ela tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, não sei nem se eu pronunciei corretamente aqui, né? Mas ele era conhecido aí como Buda, né? Como Buda, acho que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar em Buda, que significa despertou ou iluminado, né? Os budistas, portanto, pessoal, eles não adoram assim um deus ou deuses, né? E nem possuem uma hierarquia religiosa. Eles são mais assim, tem mais uma busca individual quando comparado assim às religiões monoteístas ocidentais, né? Eles não têm assim, não se confundem a outras religiões que têm um deus ou outros deuses, né?
a questão deles mais é uma busca individual. As características aí do budismo, né? O budismo ele se caracteriza por uma série de ensinamentos que seguiam o ser humano, né? Que seria desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade, como a raiva, o ciúme, a inveja, né? Para desenvolver as qualidades como amor, generosidade, sabedoria e etc, né? Então, assim, o budismo ela é uma atitude perante o mundo, né? Porque seus seguidores assim aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório, ou seja, do que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual, né? Então, assim, no universo budista, o qual não possui início ou fim, o nirvana, né, seria o estágio ideal, mas esse não pode ser ensinado, é apenas percebido. Então, assim, nessa filosofia deles, nessa crença deles, né, existe o nirvana, que seria um estágio do ser humano, né, que seria o estágio ideal. Só que esse estágio, segundo eles, ele não pode ser ensinado, eles não conseguem passar para ninguém. Ele é percebido, né, é um desenvolvimento individual que o ser humano consegue atingir, né. Já o taoísmo, né, é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar, né, na qual o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Dessa forma aí, eu acredito que quando tomamos a natureza como referência em nossas vidas, atingimos o equilíbrio, né, ou o Tao, que é o ponto o estágio que eles acreditam, né. Alguns princípios aí do taoísmo, que são comuns a outras religiões, né, são a humildade, generosidade, a não à violência, simplicidade. Vale lembrar também, pessoal, que o taoísmo já foi a religião oficial chinesa, né, mas também foi reprimido duramente na formação da República Popular da China, que ocorreu aí no século XX. Então, pessoal, bora lá agora falar sobre a diversidade étnica na Índia, né? Vamos começar aí com as etnias. Na Índia, a diversidade étnica e linguística é ainda maior que na China. Então, o que acontece, pessoal? Diante aí dessa diversidade de etnias da Índia, né? Muitas vezes ocorrem violentos conflitos, né? Por razões aí, por motivos ligados a religiões e às castas, né? O principal idioma oficial do país é o hindi, né? Mas o inglês, que foi herdado da colonização britânica, e outros 21 idiomas nativos também são considerados oficiais, e no total, calcula-se que mais de 400 idiomas são falados em diferentes regiões ou cidades da Índia, né? Então essas são as características aí das etnias. Já em relação à religião, né? A religião majoritária é o hinduísmo, né? Que apresenta variações regionais e sustenta o sistema de castas, né? Do latim castus, que significa limpo, puro, linhagem pura, né? Esse sistema de regras hierárquicas que divide a população de acordo com a sua origem familiar está ligado a tradições milenares complexas que abrangem a alimentação, as vestimentas, as profissões tradicionais típicas de algumas castas, entre vários outros aspectos. Então, pessoal, o que acontece? Toda essa questão aí familiar, a questão de vestimenta, a questão da própria alimentação, tudo está voltado para a crença deles no hinduísmo, né? Então vamos conhecer aí um pouco sobre o hinduísmo, né? Tentar se aprofundar mais um pouco, né? O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, né? Com cerca aí de 1 bilhão de fiéis e provavelmente a mais complexa. Então, assim, ela engloba quase todas as tradições religiosas daquela região, com exceção aí do budismo e o jainismo. A palavra hinduísmo é de origem persa, para denominar o rio Indo ou Hindu, né? E faz referência a todos os povos que viviam no subcontinente indiano. No hinduísmo, não há um fundador, né? Como ocorre em outras religiões. A partir disso, as divindades que podem chegar a milhões fazem parte da vida cotidiana, né? Mesmo existindo templos, o culto é realizado normalmente nos lares, onde existem altares para os deuses favoritos, né? Nesse sistema aí de crenças, os dogmas não são rígidos, o que permite a incorporação de tradições variadas, né? Então, pessoal, no hinduísmo existem milhares de deuses e deusas, né?
Só que assim, alguns sábios do hinduísmo afirmam que todos esses deuses e deusas, são apenas diferentes formas de um mesmo e único Deus, né? Dos mais variados deuses, 3 deles se destacam, né? Que é o Brahma, que seria o Criador, o Vishnu, que seria o Preservador, e o Shiva, né? Que seria o Destruidor. Então essa é a crença do hinduísmo, né? Então vamos continuar aqui. Algumas práticas, né, são consideradas impuras. Por exemplo, o ato de comer carne de vaca, né, que é um animal sagrado para o hinduísmo, é associado apenas a castas inferiores ou a um povo sem casta. Mas a vaca não é um animal sagrado para o islamismo, né? Por isso, os proprietários dos poucos matadouros de bovinos do país são muçulmanos. Então, assim, como a gente, acho que a maioria de vocês tem conhecimento, né? A vaca é um animal sagrado para os indianos, né? E assim, existe uma parte que não tem a vaca como um animal sagrado, são as pessoas que não fazem parte do hinduísmo, né? São geralmente muçulmanos que vivem lá. Então, pessoal, o que acontece? Durante todo o conteúdo a gente vê a questão das castas, né? Essa questão de castas. Então, vamos tentar entender aqui um pouco o que seriam essas castas, né, que o texto fala. Castas indianas, né, seria o que? Um sistema de castas, ou hindu, que é caracterizado pela hereditariedade e estratificação. A divisão em castas hereditárias surgiu com a religião hindu, mas foi abolida aí pelo governo indiano em 1947, quando esse conquistou a independência. Na sociedade, principalmente na zona rural, o sistema de castas ainda permanece, porque os praticantes acreditam que a mudança de castas é desrespeito. Desta maneira, estão proibidos os casamentos de pessoas de castas diferentes. Então, pessoal, assim, essa questão de castas é uma coisa bem complexa, né? Eu estudei um pouco aí sobre o assunto, né, para tentar passar aqui um conhecimento para vocês. Seria assim, essas castas seriam como grupos, né? E dentro desses grupos aí, eles não poderiam se casar com outro grupo de casta, né? Cada grupo familiar teria que, vamos supor, um casal que fosse se casar só poderia se casar dentro dessa própria casta, não poderia casar com uma pessoa de outra casta, né? Só que esse sistema de castas ele foi abolido, né, pelo governo indiano em 1947. Só que mesmo assim ele ainda permanece na prática dos indianos, né, principalmente na zona rural, porque eles acreditam que deixar de cumprir essas castas, essas regras, né, seria desrespeito. Então assim, pessoal, qual foi assim a origem desses castas, né, desses grupos familiares? A origem desses castas está diretamente ligado ao hinduísmo, né? A crença em Brahma. Segundo eles, cada grupo de castas teria saído do deus Brahma. Por exemplo, os Brahmanes, né? Que são sacerdotes e letrados, nasceram aí da cabeça de Brahma. Já o grupo de castas que se chamava Kshatriyas, eles nasceram dos braços de Brahma. O grupo de castas chamado de Vaishyas teriam nascido aí das pernas de Brahma. Os Sudras, né, eles teriam nascido aí dos pés de Brahma. Então, assim, a origem desses castas, como eu falei, está ligada diretamente a um dos deuses do hindu, o deus Brahma. Então, é como eu falei, é uma coisa assim, bem complexa, né? Mas é a tradição deles, né, pessoal? É a religião deles. Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco o conteúdo, né? Se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa aqui, sobre qualquer tema em questão, vocês podem estar me perguntando, tá? E a gente vai tentar sanar essas dúvidas. Então, pessoal, por hoje aqui esse vídeo é só isso mesmo, tá? Obrigado a todos.